Buenas. Então eu queria deixar aqui um vídeo, eu vou deixar, né, um vídeo do Stormer, onde ele fala sobre Larry Williams, e quero aproveitar esse gancho e trazer uma discussão aí sobre o próprio modelo, né, mas trazer um indicador que a gente já viu recentemente, a JMA, né, e dentro deste modelo do Larry Williams, ver aí através de um backtest se é interessante ou não, né. Então aproveitar este conteúdo do Stormer e fazer uma discussão aqui mais ampla, né, de um código que a gente já viu recentemente, né? Então vamos lá. Então o vídeo que eu queria mostrar era esse, tá? O vídeo do Stormer. Só rapidamente deixando aqui os links aqui embaixo, né? scapp.link/códigos, onde a gente disponibiliza todos os códigos que a gente vê aqui no canal para fazer download de graça, com código aberto, tá? As redes sociais aí, o nosso grupo do Facebook, onde a gente consegue interagir mais, conversar, né? Peço que se inscreva, se quiser, se puder, no nosso canal do YouTube, ajuda bastante, né? Então, é isso aí. Me cobrem, tá? Se eu esquecer aí, se eu não fizer por algum motivo, né? De deixar o link do vídeo do Stormer aí na descrição ou nos comentários, enfim. Se eu não fizer, de qualquer forma é fácil de encontrar, basta buscar aí no dia 9/9 de 2021, tá? Na lista de vídeo do Stormer, né? A partir do minuto 49 com 30 segundos, tá? 49 minutos, ele fala sobre Larry Williams. Então, eu não vou ficar entrando nesse assunto, porque, obviamente, como eu sempre falo aqui, eu não sou analista técnico, tá? Ele tem muito mais embasamento para falar disso. Mas a minha ideia é aproveitar esse gancho, né? E usar a média móvel Júri que a gente discutiu aqui recentemente, né? No modelo do Larry, e ver através de um backtest se é interessante ou não, tá? Então, é isso que a gente vai fazer hoje, né? Vamos abrir aqui o vídeo. Aliás, tá? Larry Williams, eu vou deixar também nos cards de vídeos relacionados, tá? Uma playlist de vídeos do Larry Williams, onde a gente testou o modelo 9.1, 9.2, 9.3, regras de coloração, fizemos backtest, tá? Então, eu não vou ficar voltando tanto nesse assunto também, né? Mas eu vou usar esse modelo mais simples que o Stormer descreveu ali, né? Ele conta uma passagem, né, com o próprio Larry Williams, tá? Que é usando o modelo mais simples, né? E qual que é o modelo mais simples do Larry? É basicamente uma média exponencial de 9, tá? A média virou para cima, você compra, virou para baixo, você vende. Simples assim. Aqui você compra, aqui você vende, tá? Qual que é o grande problema deste modelo, tá? Primeiro, né, e é algo que a gente discute quando eu falo mais a fundo, quando a gente vê os modelos do Larry, neste modelo especificamente, né, não tem stop. Né? Então existe aí um grande problema emocional de operar um modelo sem stop. Né? Um modelo que você está desprotegido. Então, nem todo mundo tem estômago, literalmente, para isso. Né? Então, apesar de tecnicamente ser um modelo muito fácil, né? Virou para cima, compra, virou para baixo, vende. Emocionalmente é muito difícil de operar, né? E a gente vai ver então no backtest também as consequências disso, tá? E qual que é o grande propósito de uma média móvel? Né? Uma média móvel, por natureza, vamos dizer assim, no contexto do mercado financeiro, obviamente, né? Tem o objetivo, tá? De eliminar ruído, né? Do gráfico, né? Que normalmente os gráficos de candle têm, né? Os gráficos de barra têm, né? Visualmente. Então você aglomera ou acopla informação de um determinado período, né? Num único ponto, né? Se a gente pensar agora em termos puros de plotagem, né? No único ponto, né? E você vai plotando esses pontos, né? No seu gráfico e liga esses pontos, né, formando aí sua média móvel, né, a fim de remover esse ruído que normalmente o gráfico de barras, o gráfico de candle tem, né, para te ajudar a identificar tendências, né, para que com uma linha você consiga ver se a linha está subindo, né, você pode argumentar que a tendência é de alta, se a linha está descendo e assim por diante. Agora, qual que é o grande dilema, né, da média móvel, né? Que o fato de você acoplar, aglomerar, combinar, né, informação num único ponto, né? Quando eu digo combinar, aglomerar, é porque a gente está falando justamente da quantidade de períodos que essa média tem, né? Uma média móvel exponencial de 9. Cada pontinho desse aqui, né, que forma a nossa média, né, tem informação de 9 preços, né? 9 preços passados. Né? Qual que é o grande dilema? O grande dilema é que quanto menor a quantidade de pontos, né,
mais fiel à movimentação do preço essa média fica. O que quero dizer com fiel? Mais próxima, né? Mais próxima à movimentação do preço, a média vai ficar. Quanto maior este período, e portanto, né, quanto menor ali, quanto mais próxima, portanto, com mais ruído. Né? Se a gente colocar uma média móvel exponencial, tá? A gente está ali com a Jurek, só para eu te mostrar aqui, ó, 9 períodos. Vamos colocar no nosso gráfico, vamos alterar para exponencial. Vamos sair daqui. Exponencial, 9 períodos. Vou colocar de amarelo um pouquinho mais forte, né? Note, né, que a média móvel exponencial de 9 períodos está muito próxima, muito mais próxima do preço, só que a consequência disso é muito mais ruído, né? Muito mais sobe e desce, então fica mais difícil você identificar uma tendência. Qual que é a solução para isso? É justamente aumentar a periodicidade. Então, se a gente colocar aqui 32 períodos, note que agora ela ficou com menos ruídos, né? Porém, qual que é o grande problema disso, né? Que eu falei que eu estava me referindo ao grande dilema. É que justamente o fato de quanto mais você aumenta a periodicidade, né, mais afastada do preço ela vai ficando, porque mais devagar ela fica para se movimentar, se responder, né, a variações de preço. A gente chama isso de atraso, né, na média móvel. Né? Então, você vai notar que, né, ela demora para conseguir acompanhar o preço, né, seguir, chegar perto do preço. E você nota que neste exemplo aqui, né, mesmo antes dela conseguir fazer isso, o preço já virou. Né? E note como ela demorou para então começar a reproduzir isso nela. Né? Então, o grande dilema aí dos matemáticos, né, quando está falando de média móvel, é encontrar justamente o brincadeira, tá? O santo graal da média móvel, que é justamente uma média móvel que acople bastante informação, não sofra tanto de atraso, né? Esteja relativamente próxima ao preço, sem estar cheia de ruído, né? Que te atrapalha visualmente de identificar se é uma tendência alta ou de baixa. Né? Então, para isso você tem inúmeras formatos matemáticos de tentar encontrar essa média. E aí que entra a média Wells-Wilder, média ponderada, média aritmética exponencial, tantas outras que a gente conhece, tá? Aliás, temos um guia sobre médias móveis, também vou deixar nos links aí de vídeos relacionados, tá? Onde eu explico a diferença dessas 4 principais, né? As diferenças matemáticas e o porquê de usar uma ou outra, né? Porque o grande ponto é, não existe certo ou errado, tá? Não existe melhor ou pior, tá? Existe como você vai interpretar essa média móvel, né? Então a Jurek não passa de mais uma tentativa de encontrar essa média móvel, né, que sofra menos de atraso e ainda assim te dê uma informação limpa. Né? Você vai notar até aqui, se a gente comparar essas duas médias móveis, note que eu tenho aqui uma média móvel de 32 períodos na JMA, né? Assim como a gente tem uma de 32 exponencial, e note que a JMA, que é essa azul com rosa aqui, tá? Ela acompanha muito mais próximo o preço, né? É, porém com a mesma periodicidade da exponencial. Né? Tanto é que se eu diminuir agora aqui. Aliás, vou diminuir a exponencial para 9. Note que agora a exponencial de 9 fica muito mais próxima da JMA em termos de acompanhar o preço, porém note que ela fica com mais ruído, né? Note nesse momento aqui de queda, note como a amarela, ó lá, cruza para baixo, cruza para cima, cruza para baixo, cruza para cima, para baixo, para cima. Então, note que se a gente usar, né, a de 32 JMA, né, eu tenho a mesma, relativamente mesma informação gráfica, né, sem tanto ruído. Então vou até tirar já a exponencial, sem tanto ruído, porque você vê que ela é uma linha muito mais suave para baixo, né, sem tanta variação, né, porém com bastante informação, 32 períodos de informação. Né. É perfeita? Não, claro que não, tá? Significa que é a melhor média móvel? Também não, né? Mas é um modelo diferente, né? E aí, aplicando a sua interpretação de mercado, de análise técnica, né? Você pode tomar uma ação, né, usando essa média móvel, tá? Então, agora, e se a gente aplicar esse modelo justamente do Larry, né? Virou para cima,
compra virou para baixo vende, né? E se a gente fizer um backtest com a JMA, vamos ver, né, o que acontece. Por isso que eu vou usar a de 32, né? Você viu que a de 32, em comparação a 9 de exponencial, que é o que o Larry recomenda, né? Você vê que ela é próxima, né? Mas, obviamente, pode testar com outros valores aí, né? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Obviamente, eu vou precisar usar o gráfico do editor de estratégias, né, para a gente fazer backtest. Então, vamos abrir aqui na versão mista, tá? Vamos rodar o nosso backtest, tá? E ver o que acontece. Esse código aqui, que é o código da média móvel, tá? Da própria JMA, que é o código que você viu ali no gráfico, né? O desenho da JMA. Eu já disponibilizei no vídeo anterior, mas eu vou disponibilizar neste código deste vídeo também, tá? Com os códigos de backtest. Então, sempre lembrando, né? Quando você for rodar o backtest, você vai precisar que este código aqui, tá, esteja importado no seu Profit, né? Porque quando a gente abrir aqui o código do backtest, você vai ver que ele referencia este código aqui, SCAPP, né, underline JMA, é o código, né, da média que você vai precisar ter incorporado também no Profit, tá? Como eu falei, eu vou deixar todos os códigos num arquivo só, né? Porque aí quando você importa de uma vez só, tá? Temos vídeos aí ensinando a importar e exportar arquivos também, caso você tenha dúvida, né? E eu não vou entrar tanto na discussão de backtest, tá? Porque eu já tenho aí uma série de vídeos, vou deixar nos vídeos relacionados, né? De 5 vídeos aí com stop móvel, stop fixo, alvo móvel e alvo fixo, trailing stop, breaking even. Então eu não vou ficar entrando nessas discussões novamente, tá? Temos um guia de backtest bem completo aí, né? A ideia é só aplicar e ver aqui agora o que acontece. Mas o que eu vou disponibilizar? 2 códigos, tá? Então você note que eles são bem próximos, né? O primeiro é justamente um código sem stop, que é o que a gente conversou, né? É o modelo original, tá? Virou para cima você compra, virou para baixo você vende. A gente vai fazer de um modelo aqui, tá? Onde virou para cima a gente abre posição comprado, virou para baixo a gente fecha a posição na venda, obviamente porque é o inverso, mas não abrimos posição na venda, tá? Para facilitar aqui o nosso teste, tá? Mas claro, você pode adaptar, né? Para fazer então, né, venda, abrir posição de venda na virada para baixo, tá? Não é o caso deste código especificamente, né? E um segundo código, então vamos ver aqui o nosso segundo código, é justamente com stop, né? Porque, como eu falei, a questão emocional de operar esse tipo de modelo é muito difícil. A gente vai usar um stop aqui em relação à mínima do candle que der o sinal, uma determinada amplitude, tá? E a gente vai falar sobre isso, mas vamos ver rapidamente o mais simples, né? Que na série de vídeos de Larry eu chamo de Larry bruto, né? Porque, como eu falei, você tem que ter estômago para operar, né? Para ver o que acontece. Então, rapidamente o código, o que a gente faz? A gente faz os cálculos da nossa média móvel Juric, né, usando o nosso código, fazemos a plotagem, tá? Eu coloquei aqui um C current bar, né, a barra atual for maior que 32 vezes 2, simplesmente por quê? Porque eu quero que ele teste apenas a partir de 2 vezes a periodicidade da barra, porque no começo do gráfico ele não vai ter informação suficiente para fazer esse backtest. Né? Então, por uma questão de eliminar entradas que não estão corretas, talvez correta não seja o termo, mas que não estão dentro do modelo, né? Porque eu não tenho informação suficiente da média, né, de 32 períodos, né? Então, para evitar essas entradas, eu faço esse pequeno cálculo aqui, essa pequena confirmação. Por que vezes 2? Porque eu simplesmente quero que seja pelo menos o dobro de informação no gráfico, tá? É obrigado? Não, tá? Mas é mais uma questão para eliminar essas entradas talvez falsas, né, do nosso resultado. Sinal de compra, tá? É buscando uma virada, tá? Note que eu estou buscando aqui 3 pontos da média móvel. Se a gente pensar que são 3 pontos na média móvel, né? O que a gente está buscando? Né? Se a gente pensar como indexação 0, 1 e 2, né? Tudo discutimos aí nos vídeos de backtest, tá? Indexação, contagem da barra, né? É basicamente dizer aqui, se o MM1 for menor que o 2, no caso este valor for menor que este, né? E o MM0, que a gente não precisa colocar 0, né? Mas a gente subentende que é o MM0, for maior
que o MM1, é porque o quê? É porque ele virou para cima, né? Tava descendo, virou para cima. O sinal de venda, obviamente, é o inverso, né? Se você pensar em 3 pontos da média móvel, né? Ele está falando MM1, então aqui 2, 1, 0. MM1 é maior que o MM2, que de fato é. O MM0 é menor que o MM1, né? Que de fato é também, porque ele está virando para baixo. Tá? Então, esses são simplesmente os nossos sinais. Né? Havendo um sinal de compra e eu não estando posicionado na compra, não comprado, né? Então compre a mercado, abra posição. Se eu estou comprado e há um sinal de venda, então feche posição, tá? Simples assim, tá? Simples assim o código, né? Vamos rodar e vamos ver o que acontece. Então, note aqui, né, as nossas entradas, né? Vamos diminuir aqui para aumentar o nosso gráfico. Aqui no caso seria um fechamento de posição, né? Por isso sell to cover. Aqui, ó, abertura de posição. Por quê? Note que para ter uma informação de virada, a gente precisa, né, de pelo menos 3 pontos, né, que foi o que a gente viu ali, o 2, o 0, 1 e 2, né, MM0, 1 e 2. Então a confirmação vai ocorrer aonde? Aqui, nesta barra. Como a gente está entrando a mercado, o que a gente está fazendo? A gente está abrindo posição no final deste período, né? Portanto, no preço de fechamento deste período, né? Abertura, fechamento, né? No final do candle que deu a confirmação, né? Eu faço a compra mercado. Ela virou para, então, ela virou para cima, né? Virou para baixo. Aqui também 3 pontos, né? Se você observar, claro, é muito mais suave, né? Mas é aquele conceito que a gente estava discutindo aqui, né? No fechamento deste sinal, ele fechou a posição. Abriu aqui, né? Obviamente, é um candle de baixo, fechou aqui. Claro, essa é uma operação perdedora, né? Mas é assim que ela funciona. Se a gente olhar outro exemplo aqui, aqui está um exemplo de uma operação vencedora, né? Então, ele aqui, né, nosso V forma um Vzinho, né, de virada aqui, né? Confirma-se aqui. Fechamento do candle, ele abre, virou de volta. Fechamento, ele sai na venda coberto, né, cobrindo a posição, tá? Então, basicamente é esse aí o backtest, né? Se a gente olhar rapidamente os resultados, vamos aumentar um pouquinho a Slippage. Aqui, Ambev, Alpa, tem aqui BPAC11, Bpan. Note que interessante. Note este papel Bpan com 80%, né, de acerto, e note aqui, né, a BRAP com 57% de acerto, né? 20% de acerto, 37% de acerto, 28% de acerto, 33%. Por que isso? Se a gente abrir aqui o gráfico de operações, por exemplo, da BR KM5, olha o que aconteceu. E é esse justamente o ponto que o Stormer faz, né, lá no vídeo dele. Né? Você que é aquele conceito do perder de colherinha para ganhar de balde, né? Então você perde, você perde, você perde, você perde, você perde, mas quando você ganha, é uma pancada, né? Que é o grande fator emocional que o Stormer se refere no vídeo dele, né? Ele fala, o cara perde, perde, daí ele ganha pouquinho, ainda tá no prejuízo, ele fala, não vou mais operar esse modelo não funciona, não quero mais. Ele fica de fora, o que acontece? Pau! Um grande ganho. Aí ele fala, não é possível, perdi essa operação, vou operar. Aí ele perde, 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 né? E ele não entende, né? E fica maluco, achando que tá manipulado, que estão indo contra ele, aquela coisa toda, né? Então, é esta controle emocional que é muito difícil, né? Você ter esses tipos de modelo, perdão, esses tipos de modelo sem stop, tá?
E só para a gente finalizar, então eu fiz uma pequena adaptação neste código aqui, onde a gente faz um stop, né? Então note que a via de regra o código é muito parecido, né? A gente faz a nossa compra no mercado, porém, quando a gente encontra o sinal, a gente calcula o nosso stop como sendo o valor de mínima menos a amplitude vezes 1, né? E eu coloquei um vezes aqui, um valor para você determinar qual a proporção dessa amplitude, tá? Amplitude de quem? Do tamanho do candle que deu o sinal, né? Para você definir, talvez você queira 2 vezes a amplitude, você põe vezes 2, né? E assim por diante. E aí, se ele encontrou sinal, ele tenta sair na virada de posição, né? Na virada de média, mas também vende, tentando sair na posição vendendo o valor de stop, né? E se a gente rodar esse código, por exemplo, só para ver aqui, né, a diferença, vamos pegar um que tenha dado stop, por exemplo, aqui foi na virada, né? É, vamos ver se esse aqui foi na virada também. Aqui, vamos fazer a sinalização aqui, ó. Entramos aqui, ele pegou esta amplitude, projetou para baixo, né, a partir do valor de mínima, mínima menos amplitude vezes 1, e o stop, por consequência, ficou aqui, né? Então, a gente foi estopado, né? Você vê que, né, teria sido um resultado positivo, né? Caso você tivesse tido o estômago, justamente, né? O estômago de ficar posicionado, né? Então, é tudo questão de fazer teste, tá? Talvez o interessante é você pegar os mesmos papéis, né? Os mesmos papéis e aplicar ambos os modelos e verificar a diferença, tá? Mas entenda que simplesmente papel não funciona. Você tem que fazer, né, no decorrer de alguns papéis para ver a relação, né? Porque sempre lembrando, pode ser que um modelo funcione melhor num ativo, não funcione em outro, numa periodicidade, que não funcione em outro e assim por diante, tá? Então, essa ideia aí, o exercício que eu queria deixar para você, né? Fazer esses testes aí com a JMA e adaptando, né, o Larry com a JMA para ver aí os resultados. Então, como sempre, links aí no código que a gente deixou, scpp.link/códigos, você pode baixar esses 3 arquivos para os seus testes. Valeu então, até o próximo vídeo.